Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula sobre o livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. E nós estamos estudando versículo por versículo. E todas as aulas estão aí no canal, no playlist Apocalipse, versículo por versículo. Vale a pena conferir. E agora nós vamos começar a segunda parte do livro. A primeira parte nós chamamos de apresentação, saudação. Agora nós vamos entrar na introdução da primeira visão. Começa no versículo 9 do primeiro capítulo. Antes de eu ir para a aula, se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando subir a aula, você é avisado. Dê um joinha aí também, um likezinho para animar o professor. Faça o seu comentário. Todos os comentários são respondidos. E me ajude na divulgação do nosso projeto, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa, da genuína palavra de Deus. Chega de moleza, vamos para a aula. Apocalipse, primeiro capítulo, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos analisar trechinho por trechinho. Eu, João, este formato aparece também muitas vezes no livro de Daniel, mesmo estilo. Eu coloquei aqui, por exemplo, Daniel capítulo 10, versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Como nós já aprendemos, o livro de Apocalipse é muito parecido com o livro de Daniel. Olha que interessante. O estilo é muito parecido. Isso nós já aprendemos em aulas anteriores. Vamos em frente. Lembrando que eu sempre vou destacar o trechinho e deixar na cor amarela. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro. Sobre a autoria do livro, nós já estudamos em aulas anteriores. Se você perdeu, é só ir no playlist Apocalipse, versículo por versículo, que você vai encontrar todas as aulas anteriores. E no texto, vosso irmão e companheiro, veja que João, sendo o apóstolo, escolhido por Jesus Cristo, e segundo a tradição, os demais apóstolos já haviam morrido, só João estava vivo, isto é, claro que provavelmente não podemos afirmar 100%, mas todos os historiadores, os pesquisadores concordam que João é o que mais viveu. Por exemplo, Paulo e Pedro com certeza já haviam morrido, Tiago e outros. Também vamos ficar com a tradição, como sendo João o último dos apóstolos vivo. E ele, mesmo nessa condição de ter sido escolhido por Jesus, nosso Senhor, como apóstolo, ele não se exalta na posição dele de apóstolo. Diz, vosso irmão e companheiro. Olha que humildade, que coisa importante, o comportamento do apóstolo João. Ele se considera no mesmo nível que todos os cristãos da sua época. Vamos em frente. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência. Em outras versões você vai encontrar no lugar de aflição, tribulação. O reino é um reino espiritual e a paciência, perseverança. Nós já aprendemos aqui que a igreja é a extensão do reino de Deus aqui na terra. Nós
somos chamados de reis e sacerdotes. Olha que coisa maravilhosa! Isso nós já estudamos em aulas anteriores. Portanto, nós pertencemos ao reino de Deus, ao reino espiritual que um dia será implantado aqui na terra de forma física. Isso após o arrebatamento da igreja, quando a igreja descer com Jesus na implantação do milênio. Mas o reino já foi inaugurado, o reino espiritual. E nós, como eu disse, pertencemos ao reino espiritual. Por isso que João fala, vamos ver o versículo de novo. Aflição e no reino e paciência. Devemos perseverar nas tribulações. Todo cristão passa por lutas e na época de João a tribulação era muito grande. A pessoa corria o risco de ser condenada à pena capital, pena de morte, por ter Jesus como Senhor. Porque o imperador do Império Romano era considerado como uma divindade. Nós já estudamos isso na história da igreja, porque os cristãos eram perseguidos. E um dos motivos, o principal, é porque o imperador era tido como uma divindade, como Senhor, e o cristão não aceitava essa condição. O cristão só tem o Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. E por negar a adoração, a prestar culto ao imperador, o cristão era condenado, era perseguido. E nessa época, a condenação era pena de morte. Muitos foram martirizados. João mesmo foi exilado, o que nós vamos ver agora. O imperador Domiciano, período que ele governou de 81 a 96. Segundo os historiadores, ele é chamado Segundo Nero. Nós já estudamos em história da igreja as perseguições promovidas por Nero. Nero acusou os cristãos de incendiar Roma, coisa que ele é que tinha feito. Domiciano é chamado de Segundo Nero, por causa da grande perseguição movida por ele contra os cristãos. E é nessa época que João é exilado. Segundo a tradição, João foi jogado dentro de um tacho de óleo fervendo, mas sobreviveu e é exilado, é enviado para a ilha de Patmos. Vamos ver agora. Um detalhe importante, que após a morte do imperador Domiciano, assume o imperador Nerva em 96, governou só 2 anos, morreu, e ele que liberou o retorno de João, a volta de João da ilha de Patmos, e segundo a tradição, João foi habitar, foi viver na cidade de Éfeso, que ficava mais ou menos, vou trabalhar com um número redondo, 90 quilômetros de distância da ilha de Patmos, mais ou menos. Estou trabalhando com um número redondo para facilitar o aprendizado. Vamos em frente. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e paciência de Jesus Cristo. Toda a nossa fé tem que ser depositada em Jesus Cristo. Eu vejo muitas vezes em comentários pessoas que depositam a sua fé em um líder religioso. Nós somos falhos, mas quem deposita a sua fé, quem persevera em Jesus Cristo, a vitória é garantida. Jesus mesmo nos ensinou que neste mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos e devemos ter bom ânimo. De repente você está passando por uma luta, mas eu garanto para você que a sua luta não tem comparação com a luta que a igreja estava passando nesta época. Muitos não resistiam às perseguições, acabavam negando a fé em Jesus, porque não era fácil. Mas a maioria não negava a fé em Jesus, ficavam ali persistiam, perseveravam e pagavam com a própria vida. Vamos em frente. Eu, João,
que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos. Aí eu coloquei aqui o mapinha da ilha, tem ali em cima a Grécia, do outro lado a Turquia. Então a Ásia Menor, as igrejas ficavam ali. Hoje é a Turquia, as 7 igrejas, e Pátimos, a ilha, como você está vendo aí, mais ou menos 90 quilômetros de distância de Éfeso. Viu que o texto diz que ele estava na ilha de Pátimos. Logo, o texto dá a entender que ele está escrevendo depois que ele retornou da ilha de Pátimos. Mas nada impede dele ter registrado algumas visões na ilha e o complemento do livro, mais informações, ele ter registrado já na cidade de Éfeso. Isso não importa. O importante é que o livro é inspirado por Deus. Vamos em frente. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Por causa da palavra de Deus e por testemunho de Jesus Cristo. Por ter pregado a palavra de Deus, esse era o motivo que ele estava na ilha de Pátimos. Poderia ser também para pregar a palavra de Deus para quem estava na ilha de Pátimos e para ouvir a palavra de Deus, porque é ali que ele recebe a revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. E pelo testemunho de Jesus Cristo, mesma coisa, porque ele havia dado testemunho de Jesus Cristo, por isso que ele foi enviado para a ilha de Pátimos, para dar testemunho de Jesus Cristo para os que estavam na ilha de Pátimos, os condenados, essa possibilidade também, e para receber o testemunho de Jesus Cristo na ilha de Pátimos. Veja que interpretação maravilhosa. 3 possibilidades. E aí nós encerramos o versículo 9 do primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Se você observar na sua Bíblia, eu estou com a Bíblia Apologética publicada pela nossa instituição, a João Ferreira de Almeida, diz assim: Jesus aparece a João na ilha de Pátimos, ordena-lhe que escreva o que viu e o participe às 7 igrejas da Ásia. Viu que interessante este título? Como nós aprendemos, os primeiros 8 versículos foi uma apresentação, uma saudação de João, nós já estudamos, e agora nós começamos o versículo 9, que é a introdução da primeira visão. Não vai perder a próxima aula. E durante a semana você deve ler, reler o versículo. Faça isso todo dia. Quando chegar na próxima aula, que será, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, você já decorou o versículo número 9 do primeiro capítulo. Não se esqueça de, se não é inscrito no canal, fazer a inscrição, dar um joinha para incentivar o professor, um likezinho. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos, e me ajude na divulgação do nosso projeto, que tem como objetivo primordial o ensino da gloriosa, da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.